moradora aqui da região. Na verdade, ela mora em Cotia, mas eu não sei se ela vota em São Paulo. Madá, boa tarde, seja bem-vinda ao nosso All News. Boa tarde, Fabiola, Thales, Josias, todo mundo que está vendo a gente por aqui. Eu voto em São Paulo, sim, e todos os meus amigos do meu círculo social estão envolvidos em todas essas campanhas. A análise que eu tenho do debate é que a arrogância é bicho que come o dono. O Datena e o Pablo Marçal confiaram no próprio taco porque eles são muito bons na comunicação no meio em que eles estão. Da Atena, 26 anos à frente de um programa ao vivo, durante horas no ar. O Pablo Marçal, quem acompanha o trabalho dele há anos na internet, você pode ter julgamentos morais sobre ele, só que ele cobra R$ 250 mil numa mentoria, conquistando as pessoas pela lábia. Eles acharam que isso seria suficiente para funcionar no ambiente de um debate político, debatendo com políticos que são experientes nesse tipo de enfrentamento e nesse tipo de tema. E a montanha pariu um rato, né? O Datena não soube usar o tempo em nenhuma das vezes. Aliás, eu acho muito interessante ver como o Guilherme Boulos, que tem um problema de articulação de fala, dicção, ele não tem tanto carisma, mas ele virou um craque de usar o tempo, porque ele já participou de muitos debates, inclusive presidenciais. Teve um momento em que ele encurralou o Datena, não sei se alguém que não é dessa área de preparar político para falar compreendeu. O Datena fez uma pergunta para ele usou, a resposta dele tinha 4 minutos. Ele pegou 1 minuto, fez 30 segundos de uma breve consideração e aí mandou outra pergunta para o Datena. Datena, como é que vai ser a educação do seu governo? O Datena se perdeu, ele catou 3 minutos e ficou fazendo propaganda dele. E isso é habilidade de debate. E isso, num debate, você saber ter estratégia com o tempo é melhor do que você ser bom orador. É um mix. Então, a gente teve a Tabata tentando entrar nessa posição de franco-atiradora para se sobressair, porque ela tem uma candidatura que podia estar maior, né? Ela quer uma estatura maior. Para algumas pessoas, ela falar da família do Nunes pega bem, para outras pega mal. Tem que ver o resultado agora. O Nunes me surpreendeu, porque ele, óbvio, iria ser o alvo de todos. Se você está no poder, você vai ser o alvo de todos, e todo mundo quer brigar com você porque quer o seu lugar. Então você tem que mirar no prefeito. E ele soube levar ali numa boa, soube colocar o nome de todos os projetos dele, que isso é importante para quem está no poder. Você pega a pergunta, o Paulo Maluf faz isso bem. Pega a pergunta e fala: não, mas eu fiz isso. E o Marçal, ele é muito hábil para xingar jornalista, debate com humorista, mas ali ele se perdeu, inclusive no gerenciamento do tempo, começou a ficar desesperado, aí começou a sair xingando e botando apelidinho. É uma coisa que funciona isso de xingar e pôr apelidinho. Você entra no site, no chat de qualquer coisa de política hoje, você vai ter uma massa de adultos que estão lá para xingar e botar apelidinho em quem está aparecendo na tela. Isso é um mercado muito grande hoje, ele sabe muito bem apelar a esse mercado. E ele quis se diferenciar com aquela coisa do boné. Não acho que ele conseguiu falar para fora do público dele nesse debate, não, porque ele não brilhou. Nem ele, nem o Datena brilharam ali. Eu acho que esse debate foi da Tabata e do Nunes. Mas, como vai todo mundo ficar falando mal do Pablo Marçal e fazendo corte dele, é capaz que ele ganhe mais nesse rescaldo do debate, apesar de não ter performado. Muito interessante isso, era isso que eu estava muito querendo te perguntar, Madá, por causa das interpretações nas redes sociais, né? Porque tem isso, a pessoa, ela fatura, ela pode ter perdido o debate na prática, só que ela fatura o debate através dos cortes das redes sociais. O quanto isso é poderoso hoje em dia. Para você, então, quem ganhou e quem perdeu o debate e qual é a diferença do uso disso nas redes? Eu acho que o debate o Nunes ganhou, porque pouca gente conhece ele, não se esperava uma performance boa e tinha dois candidatos que são considerados muito bons oradores, que são o Datena e o Pablo Marçal. A Tabata e o Boulos são muito conhecidos e o Nunes se saiu bem. Eu acho que a Tabata se saiu bem também.
ela se mostrou com potencial para ganhar um público que a esquerda não ganha. Ela foi falar essa coisa de igreja, da importância da família, contou a própria experiência. Eu acho que ela começa a caminhar para um outro tipo de persona ali. Mas uma coisa muito interessante que a gente vai ver desse debate é o seguinte: como o Pablo Marçal xingou, ele ficou nervoso porque ele viu que ele não estava performando. Ele vive disso, ganha milhões com isso todo mês. A segunda resposta que o Nunes deu para ele já viu que não tinha para ele ali. Então ele estava abalado ali, começou a xingar. Depois ele até pôs o boné para fazer esse arquétipo do rebelde, né? Para reforçar. Ele já tinha ido sem blazer, aí ele botou o boné. Que isso as pessoas se relacionam muito nas redes. E o que vai acontecer é que, como ele xingou, os cortes dos outros candidatos vão ser sobre ele. Então, o que vai ter mais tempo de mídia vai ser ele. E no jornalismo, como ele xinga muito jornalista, as pessoas estão pegando tudo que se falou sobre ele e fazendo manchete. Então, quem vai ter o maior tempo de mídia gratuita após o debate vai ser o Pablo Marçal. E esse tempo de mídia gratuita hoje ele é mais importante do que ter tempo de TV. E vamos lembrar que teve candidato que vendeu a mãe para o diabo para ter tempo suficiente de TV para ganhar eleições no passado. Hoje em dia, por exemplo, quem é o candidato brasileiro que mais tempo de TV teve na história? Jair Bolsonaro, que não tinha tempo de TV na propaganda eleitoral, mas se falava dele o tempo todo. E o Pablo Marçal no PRTB não tem tempo de TV. Então, a estratégia dele ele fica xingando o jornalista direto, dá apelidinho para a mulher e menospreza a mulher. Isso no âmbito político, à direita ou à esquerda, tem muito público. Tem muita gente que vai colocar ele falando, menosprezando a Tabata, ele isso. Só que, como ele provoca, ele está lá para apedrejar e com qual objetivo? Que toda a imprensa fale dele, dê para ele a manchete. E isso está acontecendo.